E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, e nesse vídeo eu irei falar sobre inflação, um tema que dá arrepio para os brasileiros, mas é um problema que não afeta só o Brasil, está afetando o mundo todo. Só que o Brasil tem uma particularidade, que ele está sendo mais afetado do que outros países. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Se você quiser dar uma olhada, assiste os vídeos passados aí do canal, onde eu falo sobre por que o Brasil está sendo mais afetado que outros países e o quanto, ele está sendo mais afetado que outros países. E aqui eu estou colocando na tela esse indicador do Training Economics, atualizado em outubro, onde mostra justamente a inflação no mundo todo, em alguns países. Nós vemos que os países aí que mais tiveram a inflação, seria a Argentina e a Turquia, e logo em sequência vem o Brasil. Então, nesse ranking, o Brasil está em terceiro lugar. Nos rankings ruins, você pode ver que o Brasil ele sempre lidera. É uma coisa absurda, não é mesmo? Então, nós temos a Argentina com uma inflação de 52,1%. Aí, você vê no acumulado de 12 meses, acredito eu. Então, você vê que é uma inflação absurda. Eu conheço um amigo que faz um ano que ele veio para o Brasil aqui, ele se mudou para a cidade onde eu estou morando agora, e ele falou que lá é um caos. O pai dele tem casas para alugar lá, e o pai dele vai vender essas casas porque o dinheiro se depreciou tanto e as pessoas não conseguem acompanhar, o poder de compra das pessoas foi decaindo, foi se depreciando por conta da inflação, e agora as pessoas não conseguem pagar o aluguel reajustado pela inflação na Argentina. Então vale mais a pena você vender o seu imóvel do que ter lá um imóvel que acaba não trazendo rentabilidade. As pessoas não conseguem pagar o aluguel, porque o preço das coisas aumenta, porque o governo imprime mais dinheiro, porque a inflação é um fenômeno monetário, não é culpa do capitalista malvadão, como alguns políticos safados tentam te vender essa ideia. E aí, então, lá na Argentina tem esse problema. Depois nós temos a Turquia com 19,8% e agora o Brasil com 10,6% de inflação acumulada oficial. Tem outros índices que apontam uma inflação maior, E aí tem outros países aqui que vêm na sequência. Só que eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Eu quero falar sobre a inflação americana para entender os rumos da economia. Afinal, assim como o Brasil, os Estados Unidos também têm metas de inflação. Essas metas de inflação são importantes para que a taxa de juros seja definida. Então, na forma keynesiana de ver o mundo, onde o Estado centraliza essa função, esse poder, de incentivar determinados setores e tal, não respeitando o livre mercado, não respeitando a oferta e a demanda. Por isso que eu bato aqui no canal que nem Brasil, nem Estados Unidos, embora, claro, os Estados Unidos seja mais livre, não vivem uma economia de livre mercado. Porque quando você faz uma interferência na taxa de juros, quando você faz um determinado incentivo para algum setor, ou enfim, você está quebrando com o livre mercado, você está quebrando com a lei da oferta e da demanda, e você vai gerar problemas. Então, muitos dos problemas que nós estamos passando e que nós cantávamos a bola há mais de um ano aqui no canal, e muitos dos problemas que nós iremos passar ainda, são advindos dessa tentativa de solucionar um problema de maneira simples, de maneira imediata, resolvendo a consequência e não a raiz. E muitas das vezes, uma forma de resolver o problema no curto prazo é imprimir mais dinheiro, reduzir taxa de juros, e isso vai gerar distorções que vai gerar uma correção. Então, eu trouxe uma matéria aqui do Zero Hedge com alguns indicadores para vocês, que fala sobre os motivos pelos quais a inflação pode se acelerar até meados de 2022. Então, a matéria aqui ela traz vários indicadores, eu vou ler a matéria e vou comentando. Não é segredo que a política governamental relacionada à pandemia está impulsionando pelo menos parte da inflação que está ocorrendo atualmente nos Estados Unidos, e eu acrescento essa matéria não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Na verdade, o rendimento disponível real per capita desviou-se de uma tendência linear, como vocês estão vendo aí na tela esse gráfico. Então nós tínhamos uma tendência linear e com o aumento das injeções, pessoal, você pode ver que teve um pico ali da renda per capita. Então, a recente explosão do rendimento disponível real foi além do fornecido pela Lei de Redução de Impostos e Empregos em 2018.
Portanto, é justo dizer que as famílias estão se sentindo bem há algum tempo. Como veremos em breve, lares com descarga significam mais gastos do consumidor. Mais gastos do consumidor elevam os preços, especialmente quando a oferta é limitada. Então, claro, as pessoas elas estão ganhando mais. Só que na Argentina, todo mundo é milionário. Na Venezuela, todo mundo é milionário. Só que aqueles milhões não valem nada. Então, beleza, as pessoas elas estão se sentindo bem porque elas estão tendo mais renda per capita. Só que elas não estão percebendo que elas estão tendo o poder de compra delas corroído. Então, isso precisa ser compensado. E mais adiante eu vou mostrar um indicador incrível, que a gente já trouxe aqui no canal, inclusive, mas que mostra que que os americanos estão vivendo uma inflação maior aí dos últimos 30 anos, né, pessoal? Então vamos continuar aqui. Nesse gráfico que vocês estão vendo agora na tela, eles mostram a variação de um ano da renda real disponível per capita. No início de 2020, ele ultrapassou o nível mais alto na história do conjunto de dados e continuou fazendo novas máximas no início deste ano de 2021. Se contarmos apenas a renda disponível extra per capita desde o início da pandemia, isto é, a quantidade acumulada de renda disponível que excedeu a tendência pré-concebida, pré-cobiçada, chega a cerca de $10.500 por pessoa. É uma alta aí considerável, como você vê nesse indicador. Vamos seguindo aqui. Multiplique isso pela população do país, no caso dos Estados Unidos, cerca de 330 milhões de habitantes, e então chegaremos, né, a 3,5 trilhões de dólares. Portanto, não é de admirar que a inflação tenha acelerado para o máximo de 30 anos, especialmente quando consideramos a escassez na cadeia de abastecimento. Mas grande parte da inflação já aconteceu. A questão agora é quando chegará ao pico, pessoal. Então, esse é o X da questão, né? E então nós vamos recapitulando aqui. Nós tivemos um aumento da renda per capita das pessoas, muito por conta dos auxílios, muito por conta dessa injeção de dinheiro que ocorreu na economia. E claro, agora nós estamos vendo a inflação. Lembra quando no canal, há mais de um ano nós falávamos que isso ia dar merda? E tinha gente que zoava na nossa cara? Lembra que tinha alguns políticos aí, o Lula, né, com 9 dedos, tinha uns ministros aí falando que imprimir dinheiro não gerava inflação? Pois é. Então, você tem que se ligar na retórica desses caras para você não cometer o erro de colocar esses caras no poder. Porque o Lula, por exemplo, acredita que imprimir dinheiro é importante, é necessário nesses momentos como a gente estava vendo no passado, porque e também não gera inflação. Só que perceba que naquele populismo de ajudar o mais pobre imprimindo dinheiro, agora quem vai pagar essa conta é o mais pobre. Quando eu morava em Curitiba, eu me mudei, né? Tinha a diarista que me ajudava lá em casa, que ela falou que ela estava parando de comprar gás de cozinha e comprou um fogão a lenha para colocar lenha no fogão, porque ela não conseguia mais pagar o gás de cozinha, a conta não fechava mais, não conseguia nem pagar o mercado direito. Então quem está pagando essa conta, pessoal, é o mais pobre. Então quando eu falo aqui de soluções mais duras no curto prazo, mas que vão dar resultado melhor no longo prazo, muitas pessoas não entendem. Só que quando você faz uma solução de curto prazo, e que vai funcionar no curto prazo como imprimir dinheiro, quem vai pagar e quem vai sofrer no longo prazo é o mais pobre. Então você entender das bases econômicas é importante. Só que como eu não sou ministro, como eu não tenho poder para fazer algo a mais, eu informo as pessoas, eu tento informar as pessoas, tento alcançar mais pessoas, e por isso que eu peço para você deixar seu like e compartilhar esses vídeos no grupo do WhatsApp, para que pelo menos os indivíduos consigam se proteger individualmente, né? Consigam se proteger individualmente com uma carteira antifrágil, e que dessa maneira, tendo uma carteira antifrágil com os ativos diversificados, ativos de risco, ativos de caixa, aproveitando os ciclos, né, com que essas pessoas elas consigam, então, enriquecer e também proteger o patrimônio. Esse é o objetivo da carteira antifrágil, beleza? Vamos continuar aqui. Antes de continuar, quero agradecer aos nossos apoiadores
que nos ajudam a continuar com esses conteúdos gratuitos aqui para vocês. NewsCrypto e Capital. NewsCrypto é uma plataforma com vários dados que irão te ajudar aí a fazer as suas operações em criptomoedas, e a Capital é um banco híbrido 100% digital. Ela é um banco híbrido porque você não vai ter só uma conta em real, você pode ter uma conta em real, em dólar, em euro e também em criptomoedas, tudo no mesmo banco. A Capital é quem processa os pagamentos em real para a Binance. Então é um bancão aí muito legal, digital, trazendo inovação e que você tem uma certa facilidade para comprar suas criptos, para comprar os seus ativos também, para se proteger. Porque uma maneira de você se proteger da inflação do real, por exemplo, da depreciação do real, é você estar se expondo em moedas mais fortes. Tudo bem? Então, pessoal, fica o convite aí para você conhecer a Capital, vou deixar o link aqui na descrição, e aí a Capital, como a gente sempre mostra aqui, ela tem a carteira dela, né? Então tem aqui a Cap Wallet com várias opções de moedas, tudo na mesma cesta, tranquilinho, e também NewsCrypto, tudo aqui na descrição para vocês, e em breve voltamos com o Clube dos Capitalistas 2.0. Vamos continuar aqui então. Se compararmos a mudança por cento de um ano do rendimento disponível real com o IPC, descobrimos que o IPC, né, que é o índice de inflação lá americano, atrasa as mudanças no rendimento disponível em cerca de 15 meses, ou 5 trimestres. A boa notícia para a inflação é que a renda disponível parou de acelerar em março de 2021, lá nos Estados Unidos. A má notícia é que isso implica que a inflação permanecerá teimosamente alta durante o primeiro semestre do próximo ano. Então nós podemos estar chegando aí no pico dessa inflação. Obviamente, as antecipações e defasagens entre as variáveis econômicas são instáveis. Portanto, é bem possível que a inflação atinja seu pico antes do segundo trimestre do próximo ano. O choque de oferta que está ocorrendo adiciona complexidade e apoia a história da inflação por mais tempo. No entanto, a defasagem de 15 meses entre as mudanças na renda disponível e a inflação pode ser precisa. Se examinarmos a última vez que o país enfrentou uma espiral de inflação, como você está vendo aí na tela, nesse indicador, devido à parte da escassez de oferta, né, que aconteceu lá entre 65 e 82, observamos uma defasagem bastante consistente de 15 meses, pessoal. Então ela dá uma respirada aí e depois ela voltou a se acelerar, né? O único problema era que cada pico cíclico da inflação também coincidia com uma recessão. Lembra, pessoal, que eu falo aqui no canal? Por que eu bato tanto na inflação? Porque a inflação, tá? E lá no Clube dos Capitalistas 2.0 eu vou aprofundar esses temas, trazer indicadores para vocês. E lá eu falo que a taxa de juros é um importante balizador para o portfólio do investidor. Então, quando você tem um aumento da taxa de juros, é claro que o investidor começa a sair da renda variável, começa a tirar o seu dinheiro de risco e vai colocar em ativos mais conservadores para proteger o dinheiro que ele tanto ralou para conquistar. E claro, né, aí você tem um incentivo para que a renda variável não progrida. Só que o que faz a taxa de juros subir, não só nos Estados Unidos como no Brasil? A inflação. Porque o Banco Central, por exemplo aqui o Banco Central brasileiro, ele tem metas de inflação, assim como o Fed tem. Se a inflação começa a bater, como nós vimos aí nos vídeos passados, nesse vídeo nós comentamos, a inflação americana está batendo aí as máximas de 30 anos, né? Então ela tá chegando a um nível que não chegava a 30 anos. Então a inflação ela tá pegando, tá, pessoal? A inflação tá pegando. E a grande questão é que uma hora o Banco Central, o Fed, vai ter que conter essa inflação. E aí que mora o grande problema. Então nós temos um problema que hoje é a inflação. E a forma do keynesiano ver é as alavancas keynesianas, onde ele mexe a taxa de juros e tal, onde ele interfere na economia. Quando ele quer que a economia cresça, ele diminui a taxa de juros. Quando ele quer que a economia dê uma arrefecida porque a inflação está batendo, ele aumenta a taxa de juros. Então, agora o Fed está encurralado, porque hoje o juro está a zero, pessoal. Se ele precisar de uma margem para reduzir o juro, para estimular a economia, ele não consegue, ele vai ter que colocar juro negativo, gente. Eu fico abismado como a galera não percebe a loucura que nós estamos vivendo, né? Então, imagina
o juro negativo nos Estados Unidos é uma coisa que não dá para conceber. Você tira totalmente o incentivo da poupança, né? Você tira totalmente o estímulo para as pessoas pouparem. E isso, claro que vai gerar problemas no longo prazo. Então, eu acredito que o Fed ele vai ser empurrado a aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Ele já começou um processo de tapering, que é a redução de estímulos, mas eu acredito que não vai ser suficiente. Só que o grande problema é que numa economia viciada de empresas zumbis, de empresas dependentes de juros zero para sobreviver, aí nós teremos um grande problema. Nós teremos um grande problema quando o juros subir, que vai ser justamente a permanência dessas empresas aí em atividade. Muitas empresas vão quebrar quando a taxa de juros começar a subir. Só que se também o Fed não aumentar a taxa de juros, vai bater inflação, ele vai ter que fazer igual o Brasil, correr atrás do prejuízo, aumentar mais ainda a taxa de juros, porque as pessoas com a depreciação do dólar vão perder a confiança no dólar. Então, por isso que é importante, dentro de uma carteira antifrágil, tá, você ter ativos de reserva de valor milenários, como os metais, você ter uma diversificação, porque até mesmo o dólar, que, claro, vai sempre ser mais forte que o real, ele pode ter problemas, tá? Muito bem, e aí, falando disso tudo, nós temos aí o Buffett, né? Aqui eu tenho esse print do balanço do Fed, então, que eu trouxe nesse vídeo onde eu falo Buffett pirou, Tether e Evergrande geram medo no mercado cripto, Estado não quer que você tenha Bitcoin, recomendo que você assista a esse vídeo também, e aqui tem outro print, né? Onde eu mostro, então, sobre essa questão aí do Buffett vendendo as ações após justamente toda essa expansão, né? Você vê nos indicadores que é algo absurdo o que está acontecendo. É escrachado que é algo que vai dar ruim, né? E aí nesse vídeo que eu falo falência Evergrande, Warren Buffett vendendo ações americanas e Bitcoin segue em acumulação, eu trago então esse indicador que o Warren Buffett segue vendendo ações, pessoal. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, segue vendendo ações. Lembra que a gente comentou lá na matéria, onde estava falando de inflação, que sempre que ocorreu esse movimento, gerou-se crises? Então, antecipar esses movimentos é muito importante para você proteger o seu patrimônio. Tem muitas pessoas que agora estão 100% em cripto, 100% em ações, e isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Então, é claro que você, dentro de uma carteira antifrágil convexa, você vai estar exposto em ativos de risco? Sim! Porque eu não sei quando será essa correção. Então eu surfo a expansão, mesmo sabendo dos riscos. Só que como eu sei que tem um risco, eu vou reduzir o meu risco através do balanceamento da minha carteira antifrágil. E aí eu vou alocar em ativos mais conservadores. Né? Então é simples, né, pessoal? Mas às vezes a ganância não te deixa fazer esse gerenciamento para você deixar pelo menos uma parte do seu dinheiro de maneira defensiva. Né? Então é muito importante, pessoal, a gente entender isso, e por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, lá da família, nos grupos que você tem aí, para que mais pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo e as causas dessa inflação, que não é culpa do capitalista malvadão, e sim da expansão monetária e das interferências que alguns estados fizeram. E quando eu falo de Estado, eu não estou falando só de Brasil, mas eu falo do mundo todo. Né? Então, pessoal, vamos ficar esperto nessas questões. É um momento que a macroeconomia está bem deteriorada e é um momento que, na minha visão, é de você, claro, tá exposto em ativos que aproveitam essa expansão, esse crescimento? Sim, eu tô. Né? Eu falo aqui no canal das criptos, tudo. Mas é também momento para você pensar em uma parte da sua carteira, ficar defensiva, porque, como você vê, os maiores investidores já estão começando a fazer caixa. Então fique esperto, deixa seu like, conheça os nossos parceiros News Crypto e Capital aqui na descrição. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!